Imagine viajar para a América do Norte e, de repente, se sentir em uma charmosa cidade europeia. Essa é a sensação que Quebec proporciona. A província canadense é um verdadeiro tesouro, um lugar onde a história da França se encontra com a grandiosidade da natureza do Canadá. Ao caminhar por suas ruas de paralelepípedos, você ouve o som melodioso do francês. É como se um pedaço da Europa tivesse cruzado o Atlântico, criando raízes profundas em solo americano. Prepare-se, pois você vai se surpreender com Quebec no Canadá. Essa dualidade é o que torna Quebec tão especial. Você está no Canadá, conhecido por vastas florestas e hospitalidade, mas ao mesmo tempo, imerso em uma atmosfera que remete à França. Cada esquina revela uma nova surpresa, uma fachada histórica, um detalhe arquitetônico que convida a uma fotografia e admiração. Portanto, quando pensar no próximo destino, considere Quebec. Oferece o melhor de dois mundos. Pratique seu francês e saboreie a culinária. Vamos explorar isso a seguir. A culinária de Quebec é uma celebração de suas raízes francesas e dos ingredientes abundantes de suas terras. É uma comida robusta, reconfortante e cheia de sabor, perfeita para aquecer corpo e alma nos longos invernos. Os pratos típicos contam a história do povo quebequense. Os colonos franceses trouxeram técnicas culinárias, mas precisaram adaptá-las aos ingredientes locais. Carnes de caça, peixes de água doce e raízes compõem uma culinária de simplicidade e sabor. O resultado é uma gastronomia única, mistura de sofisticação francesa e simplicidade local. Quebec é um paraíso para amantes de doces. Patisseries exibem influência francesa. Croissant, éclair, macaron. A tarte au sucre captura o espírito local. Simples e divinamente doce, com recheio cremoso de açúcar mascavo e um toque de xarope de bordo. Explorar a gastronomia de Quebec é essencial. Visite mercados como o Marché Jean Talon, produtos frescos, queijos artesanais e iguarias locais. Converse com os produtores, peça sugestões e mergulhe de cabeça nos sabores inesquecíveis. Restaurantes aconchegantes servem pratos tradicionais com um toque moderno. Cada refeição é uma descoberta. Não tenha medo de experimentar. Marché Jean Talon, queijos, iguarias e a hospitalidade local. Um dos grandes motivos para visitar Quebec. Se há um prato que define Quebec para o resto do mundo, esse prato é a poutine. À primeira vista, a combinação pode parecer estranha. Batatas fritas crocantes, pedaços de queijo coalho fresco, os famosos cheese curds, e regadas com um molho de carne quente e aveludado, chamado gravy. Mas na primeira garfada, tudo faz sentido. A poutine é uma explosão de texturas e sabores. O calor do molho derrete levemente o queijo, que mantém sua forma, mas fica macio e elástico, criando um contraste perfeito com a crocância das batatas. Batatas, fritas 2 vezes. A origem da poutine é um tema de debate. A história popular conta que em Warwick, um pedido improvisado criou essa maudite poutine. Independentemente da origem, espalhou-se por lanchonetes, food trucks e restaurantes sofisticados, do clássico ao gourmet. Quando em harmonia, a poutine vira uma experiência gastronômica memorável. É o prato que une as pessoas. Depois de uma noite de festa, durante um jogo ou num festival de rua. Para um visitante, provar uma poutine autêntica é um rito de passagem. Procure uma cantine local e experimente a clássica. Você não vai esquecer. Falar de Quebec sem mencionar o xarope de bordo, ou sirop d'érable, é impossível. Este néctar doce e dourado é um dos maiores tesouros da província. A colheita da seiva da árvore de bordo é um ritual que marca a chegada da primavera. Produtores instalam torneiras e coletam a seiva. A seiva precisa ser fervida por horas. Cerca de 40 litros para 1 litro de xarope. Visitar uma cabane a sucre entre março e abril é uma experiência autêntica. Refeições fartas, música e o famoso tir d'érable na neve.
O xarope quente derramado sobre neve vira um pirulito pegajoso. Uma tradição. Chefs quebequenses usam o xarope em pratos salgados e em molhos, adicionando um sabor doce e terroso. Explore diferentes tipos e leve para casa uma lembrança. Leve uma lata ou garrafa deste ouro líquido, uma doce lembrança da sua viagem a esta província incrível. As paisagens de Quebec parecem ter saído diretamente de um livro de contos de fadas. A província oferece uma diversidade de cenários que cativam qualquer viajante. A velha Quebec, ruas estreitas, edifícios do século XVII e o Château Frontenac criam uma atmosfera mágica e romântica. No inverno, Quebec se transforma num paraíso branco, pistas de patinação e decorações festivas, esqui, snowboard e caminhadas com raquetes, e depois, o aconchego de uma lareira. Além das cidades, florestas boreais, milhares de lagos cristalinos e montanhas como as Laurentides e Apalaches esperam por você. Parques nacionais como a Jacques Cartier e Mont Tremblant oferecem trilhas, canoagem e observação da vida selvagem. Alces, ursos, castores e o espetacular Fall Foliage, no outono, atraem visitantes de todo o mundo. E no Saguenay, um fiorde impressionante e algumas das melhores observações de baleias do planeta, beleza selvagem e intocada que define a alma de Quebec. Para entender Quebec, é preciso conhecer sua história, uma saga de resiliência e orgulho. Samuel de Champlain fundou a cidade de Quebec em 1608, estabelecendo a Nova França na América do Norte. A Nova França se estendia por grande parte do continente. Por mais de um século, língua, leis e cultura floresceram aqui. Em 1759, a história mudou com a Batalha das Planícies de Abraão e a cessão da Nova França à Grã-Bretanha, um ponto decisivo. Desde então, os francófonos lutaram pela preservação da língua e da cultura. O lema Je me souviens reflete essa memória. Hoje o francês permeia a vida cotidiana. O sotaque e as expressões locais distinguem o francês quebequense do europeu. A música folclórica, com violinos e sanfonas, conta histórias do passado e ainda anima os festivais locais. Igrejas majestosas e museus preservam a memória. Visitar esses locais enriquece a compreensão da alma deste povo. Os quebequenses são conhecidos por sua joie de vivre, uma atitude que se manifesta em seu amor por celebrações e vida social. Eventos como o Festival d'été de Quebec e o Festival Internacional de Jazz de Montreal atraem artistas e multidões de todo o mundo. No inverno, o carnaval transforma a cidade num playground de neve, com desfiles, esculturas de gelo e o Palácio de Gelo. Em vez de se esconder do frio, os quebequenses o celebram, divertido e vibrante, mesmo nas temperaturas mais baixas. Uma curiosidade: a maioria dos contratos de aluguel termina no dia 1º de julho, o dia da mudança. As ruas se enchem de caminhões e pilhas de caixas. A vida de bairro é forte. Escadarias externas, cafés, padarias e lojas independentes. Passar uma tarde ali é sentir o pulso da cidade. O ponto de partida obrigatório: Cidade de Quebec, berço da América Francesa. Passeie pelas ruas da velha Quebec e admire o Château Frontenac. Explore a cidadela, caminhe pelas muralhas e visite as cataratas de Montmorency. 83 metros de força e emoção. Segunda parada: Montreal. Velha Montreal. Bairros boêmios como o Plateau e a vista do Mont Royal. Inclua um parque nacional para trilhas e canoagem. E se puder, vá ao Saguenay para observar baleias. Roteiros que combinam cidade e natureza. Ao final desta exploração, fica claro que Quebec é muito mais do que apenas um destino de viagem. É uma experiência que mexe com todos os sentidos. É o som do francês nas ruas, o sabor inesquecível da poutine, a visão de um castelo coberto de neve e o cheiro doce do xarope em uma cabana na floresta. Quebec é um convite para desacelerar, apreciar a história e se conectar com a natureza. Celebre a vida com uma alegria contagiante, a joie de vivre dos quebequenses.
A província oferece uma jornada completa para todos os tipos de viajantes. Faça as malas, prepare-se para se surpreender e embarque numa aventura inesquecível. Quebec não é apenas um lugar para visitar, é um lugar para sentir, viver e para se apaixonar. A província espera por você, de braços abertos. Acredite, você vai se surpreender com Quebec no Canadá.